Alô, Gabriel, tudo bem? Aqui não é a mamãe, não, mas é um cara que é teu fã. Obrigado por você estar nos atendendo. Alô, Zico. Muito obrigado, cara, pelo carinho, pelas palavras. Eu sou seu fã. Já te falei isso quando eu te conheci. Bom, você é lá de Jardim Peri, São Paulo. Cara, ali eu fui muito feliz. Só jogava na Várzea e com 15 anos jogar um torneio assim mais parecido com a base, né, dos grandes clubes. E depois acho que cheguei um pouquinho mais preparado, menos cru, né, no Palmeiras. Porque o Palmeiras nunca foi um time assim de revelar muitos jogadores, né? Teu sucesso, acho que motivou, porque agora no último campeonato, acho que sub-17, um dos destaques foi o Palmeiras, que, se não me engano, o menino já está, inclusive, no profissional, né? Gabriel Verón, eu acho, né? Do 17 Isso, do exatamente. Rolou para trás, para Verón. E Oswaldo foi lá e pegou, né? Como é que foi aquelas contratações todas, mas aparece o moleque lá do Juvena que... O Oswaldo foi muito fundamental. Eu considero todos os treinadores que me treinaram muito fundamentais na minha formação e na minha vida, na minha carreira, né? E o Oswaldo, cara, teve até uma situação em um jogo em São Bernardo que tinha um torcedor enchendo o saco para ele colocar, e ele virou e discutiu com o cara, enfim. Né, pô? Você falou, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz. Pra você ver que ele sabia o time certo, ele soube o time certo. Imagina, o menino vindo da base, doido pra estrear no profissional, e me segurou. E foi muito importante, ele foi muito importante. E o time do Palmeiras, com ele também jogou muita bola, não ganhamos título, porém jogamos muita bola. Bateu cruzado, Rafael! Qual o ano que vocês foram campeões? A gente foi em 2015 com a Copa do Brasil com o Marcelo e 2016 com o Cuca, o brasileiro. Brasileiro, mas foi esse que você ganhou como artilheiro, foi artilheiro do time, melhor jogador do brasileiro, essas coisas todas, né? Sim, esse ano foi uma benção na minha vida aí também. Olha o Palmeiras! Pentelhou meu Flamengo lá e tal, né? Tava jogando pela esquerda, depois pelo meio. Qual que você, então, cara, início, gostava mais? Eu sempre vou falar que eu gosto de jogar aberto ou como segundo atacante. Eu nunca fui um centroavante. Óbvio que na seleção brasileira, quando eu comecei a jogar de centroavante. Sempre fui centroavante ali em 2017. Porém, no Palmeiras eu sempre joguei ou aberto ou com mais liberdade atrás do centroavante, sabe? Meio que um atacante solto. Eu tinha muita liberdade com o Cuca, né, com os jogadores, para poder movimentar onde que eu quisesse ali, fazendo facão, que eu gosto muito de fazer facão em direção ao gol. Gabriel Jesus na batida! Hoje em dia, as exigências, né, dos treinadores, das táticas de jogo, né, das filosofias de jogo, faz com que ali o cara tenha que se adaptar por todo lado, né? Eu, no meu modo de ver, eu concordo mais com você. Saindo da esquerda para o meio, eu acho que você tem uma colocação melhor, você tem um conhecimento maior daquele espaço, né, do que vindo da direita. Porque muita gente acha que não, mas eu acho que há uma diferença muito grande, né, para você até se posicionar o teu corpo quando vem a jogada. Eu acho que você tem mais facilidade de jogar de frente do que jogar de costa. Então, jogar de centroavante ali, com o nego no bafo do cangote, é meio complicado. É complicado. Né? É meio complicado, cara. Ainda mais aqui nessa liga, onde que os caras só tem gente assim, ó, na defesa. É difícil, é meio complicado. Porém, nosso esquema tático aqui não usa tanto o centroavante, né? Isso que é mais complicado ainda. Como joga o Guardiola, com o Agüero, que também é um cara com as mesmas características tua, não é naquele centroavantão, não é nenhum Lewandowski, né, da vida. Então, é lógico que a filosofia do jogo tem que ser para o bem dessas características, né, desses jogadores. Sim. Cara, nosso time tem 20 jogadores, né, que pode jogar, que pode ser titular. Isso que é o mais complicado. Você sabe também muito mais que eu, que o jogador, ele com sequência, ele com sequência de jogos, tem mais confiança e jogando mais, facilita um pouco mais. Você falou aí
da questão do Manchester City. Então, eu como acredito que deva ter muita pergunta do Palmeiras aí, queria saber, Vegeta, entra aí, porque agora a gente vai entrar, vai sair do Palmeiras, vai entrar em fase de seleção olímpica, seleção brasileira. Então... É verdade, Palmeiras é a raiz do Gabriel Jesus e a participação aqui da galera no nosso Instagram, @canal Zico10, no Twitter, @canal Zico10, e pela comunidade do nosso YouTube, que já tem mais de 1 milhão de inscritos, muito conteúdo legal, assim como esse do Jesus. Inscreva-se lá para seguir o Zico de mais pertinho. O Paulista Underline 5 manda o seguinte: qual a sua gratidão pelo Palmeiras? Te amo, moleque. Você fez parte da minha vida. Torço muito por você. Eu tenho muita gratidão pelo Palmeiras e deixo bem claro, né? Acho que o respeito que a gente tem que ter com o nosso clube formador tem que ser grande, independente de qualquer coisa. Se tratando do Palmeiras, que é o meu caso, é um clube que me abriu as portas, que me revelou, que me deu a oportunidade de realizar meu sonho, e lá eu fui muito feliz. Gabriel Jesus limpou, bateu pro gol! O menino do JD Peri, 33, manda o seguinte: até agora, dos campeonatos que você ganhou, qual o mais especial? Eu sempre considero todos especiais, todos os campeonatos, porém, já que tem que escolher um, eu acho que é as Olimpíadas, cara. As Olimpíadas, porque tratando do país, do futebol, muitos craques, né, que eu tenho como inspiração, acabaram não conseguindo vencer, e a gente, por uma felicidade imensa, conseguimos vencer no Rio, no nosso país, né, então acho que as Olimpíadas ficou bem marcada, assim, muito forte. O patrão, para finalizar, já que você vai entrar em City, o Pedro Alvite, que já participou com a gente, lembra do pé grande lá, que chutou com o Alex as faltas, patrão? Sei. Parecia um pé de palhaço e tal. Quem é o jogador que mais te acolheu quando você chegou no Manchester City? Depois a gente volta com mais interação. O Fernandinho. Cara, ele me acolheu, assim, de uma forma como um irmão mais velho, sabe? Vem aqui, vou te mostrar, vou te ensinar muitas coisas aqui do clube, da cidade, do idioma, da cultura. Ele me ligou, né, assim que saiu rumores de alguns clubes, e o City eu já tinha conversado até com o Guardiola, e ele me ligou, conversei com ele e tal, e ele me vendeu um sonho em questão do clima daqui, né, que me falaram que era muito gelado, muito frio. Ele falou, não, é nada, dá pra aguentar. Quando cheguei aqui, eu falei, né, dá pra aguentar, mas é frio. E você aí foi para as eliminatórias, aquele jogo lá contra o Equador, né? Ganharam de 3-0, era um jogo que todo mundo falava muito, o Equador não estava bem nas eliminatórias, e todo mundo criticando muito a seleção. De repente entra o nosso alô, Gabriel Jesus arriscou, bateu pro gol! Mamãe telefonou naquele dia antes do jogo ou não? Ela sempre telefona, quando não dá para telefonar, ela manda mensagem. Mas ainda esse dia aí eu não tinha começado a fazer essa homenagem para ela. Ela, pós-jogo, me deu bronca, né? Para variar, né? Para variar, normal, segue a vida normal. Mas foi um momento, né? Entrando no assunto da 9 também, foi um momento, assim, que eu nunca vou esquecer. Tem aqueles momentos, né, Zico, na nossa vida, ela, seja qual for a vida, profissão, que a gente nunca esquece. Então esse é um momento que eu nunca vou esquecer, não só os gols, a atuação, a vitória, e sim pelo momento, assim, né? Quando eu chego, a primeira convocação na seleção, o ambiente, todos os jogadores tratando muito bem, aí vamos para os treinos, eu não imaginava nem ser titular, quando saiu a numeração eu já anoto. Ali você assinou seu nome, e você sabe que você tem uma marca, né? Naquelas eliminatórias, não sei se já te disseram que você é o jogador mais novo, né? Com 5 gols que antes só o Messi tinha conseguido, né? Sabia disso? Não, não sabia. 5 gols nas eliminatórias? Sim, confere sim. Confia na produção. Vai na produção que a produção é fera, o mudinho. Porque o jogador não sabe, cara. Tá sabendo agora, Tô sabendo agora. Feliz. Ah, bom. A seleção se classifica e você vai lá para a Inglaterra. Como foi esse início assim de adaptação, clima diferente, time diferente, filosofia diferente? Quem era o treinador? Já era o Guardiola? Já era o Guardiola. Eu cheguei 6 meses depois que ele chegou, né? Ele chegou no começo da temporada 16, 17.
Aí, na hora, porque muita gente ali no momento das Olimpíadas falava sobre transferência minha e do Gabigol, né? Teve até uma coletiva, nós dois juntos, para deixar bem claro que a gente estava focado nas Olimpíadas, que transferência ou era pós. No meu caso, foi antes. Falei, é isso, beleza. Então é isso, então deixa eu ir livre de pensamentos, de coisas para as Olimpíadas, que é muito importante. Aí, saindo do calorzão, festa, família, quando cheguei aqui dia 3 de janeiro, um frio, que é uma das épocas mais frias aqui. Fiquei quase um mês treinando sozinho por documentações que não chegaram, morando em hotel, comendo só pizza. Tinha uma pizzaria do lado do hotel que eu tava, então, almoçava pizza, jantava pizza, não saía do quarto do hotel só para treinar sozinho. Porém, virou quando saiu os documentos e eu pude ir pro jogo, comecei jogando e foi muito bom. Mas foi difícil o começo, aquele pensamento, o que eu vim fazer aqui, quero voltar. Escurecia 4 horas da tarde, né? Já estava escuro. E os pequenos estavam vendo o El aí, né? Ok, I try. Vixe, tava bad, hein? Os caras do clube vinham falar comigo e eu, não sei, não entendo. Fernandinho! Só tinha o Fernandinho de brasileiro aí com você? O Fernandinho e o Fernando. Hoje vocês têm aí, tem o goleiro, né? O Ederson, o Fernandinho, aí tinha o Danilo, que foi pra Juve, e tem os portugueses, né, que pra gente é brasileiro. Os Horas Pois? Pois. Isso tem que fazer, pai. Aí veio uma fase que você não estava assim muito esperando, né? Que era uma fratura, depois teve ligamento no joelho. Qual foi o pior momento aí para você? Olha, Zico, foi em fevereiro, né? Eu acho em fevereiro, assim, eu jogando e lenha e joga e comecei bem, fazendo gols e jogando. Aí teve um jogo que, infelizmente, acabei tendo a fratura do pé. Foi muito difícil. Porém, é uma fratura, onde que você opera, põe o pino. Até hoje me dói às vezes. Porém, eu acho que a do joelho, né? Que não foi algo muito pesado. Foi dia 31 de dezembro que a gente jogando. Família toda em casa, aqui comigo, que eles vêm, né? Pro final do ano. Imagina, né? Final de ano, ano novo virando e eu com a lesão triste no quarto. A esquerda ainda, né? Às vezes eu chuto a bola, eu dou um passe, se não tiver preso, né? Não tiver preparado aquele passe, me dói um pouquinho, é como se problema no tendão, sabe? Mas é fortalecimento e tratar, não tem que reclamar. Nenhum jogador joga sem dor, então... tem que jogar. E você aí veio a Copa do Mundo, é lógico, isso te preocupou muito por causa da Copa do Mundo, né? Você fica sem jogar e tá vendo os meses passarem, a Copa do Mundo chegar, mas você, lógico, já tinha um histórico positivo com o Tite e isso te gera confiança também e você acabou indo para lá. Só que eu queria falar um pouco dessa Copa, no sentido de que você foi um cara muito prejudicado. Eu que estou falando, tá? Você não precisa falar nada, não. No sentido de que, quando vocês estavam jogando, a saída do Renato Augusto do time, ela modificou um pouco, porque quando estava o Renato Augusto, havia um equilíbrio maior em relação do meio-campo. Então, o Paulinho chegava mais na área com você, Coutinho pelo lado direito chegava mais na área, o Neymar muito na área pelo lado esquerdo, e o Neymar vinha por meio, você sabe, fazia aquelas características lá. Com a saída do Renato Augusto e o Coutinho para o lado dele, o Willian lá para o outro lado, o Brasil perdeu isso, você ficou muito isolado, porque o Paulinho parou de ir um pouquinho mais, o Coutinho não é a característica dele de combate, de marcação e tal, e você acabava marcando mais. Você era um atacante na Copa de maior desarme, de bola roubada, mas, ficava difícil pra você fazer gol. Tinha hora que você estava lá do lado do Casimiro. E aí o pessoal começa a exigir no 9 gol, né? E aí, não é fácil você dar um beijo na girafa e ir lá embaixo, subir lá embaixo. Não é fácil isso. Essa foi a minha visão de Copa do Mundo. Por que você acabou sendo um cara que não conseguiu estar na tua função
que você vinha fazendo nas eliminatórias. Que bola e tudo, olha o gol! Eu sou muito autocrítico, sabe? Né? Então eu sempre vou passar minha clareza. E pós-Copa eu deixei bem claro que estava muito triste mesmo, e com muita razão de estar triste, porque não fui o meu melhor na Copa do Mundo. Óbvio que esse ponto que você tocou foi muito importante, porém eu acho que faltou um pouquinho de maturidade minha, de saber que eu era o 9 da seleção e eu tinha que arriscar, fazer gol, jogadas. Então acho que faltou maturidade, mas é uma coisa que ficou para trás. Para mim ficou para trás, o que vale é o aprendizado, né? Tentei, isso que é o mais importante. E, cara, infelizmente não conseguimos. Uma pena, Zico, porque nosso time era muito bom e vinha de um momento muito bom. É seu, tocou no gol! Mas acordei, Zico, e pude perceber que passou, que valeu de aprendizado, que eu era novo, que eu sou novo, tenho muito que aprender, e vou aprender. E vamos lá para a luta, como sempre, e trabalhar, cara, porque daqui 2 anos tem outro. É verdade. E aí, então, vamos... É um momento triste, vamos falar de coisa alegre. Você ganhou aí Copa da Inglaterra 17, 18, 18, 19, Premier League 17, 18, 18, 19, Supercopa 18 e 19. Então eu queria que você comentasse aí o mais importante, o mais significativo. Foram 8 conquistas, né? Foram 3 Copa da Liga, né? Que é a Carabao Cup, 2 Community Shield, 2 Premier e uma FA Cup. E esse ano a gente está na semifinal da FA de novo. Foram 8 títulos em 10 possíveis, né? 11 possíveis, se eu não me engano. Cara, incrível mesmo, mas porém eu acho que o melhor momento foi a segunda Premier, porque desde a época do United, se eu não me engano, não havia esse feito de back-to-back, que falam aqui, né? Bicampeão pra gente. Cara, foi incrível, a gente conseguiu fazer histórias. A primeira a gente fazendo 100 pontos, né? Que entramos para a história da Premier. Gabriel Jesus! Por que o 33? Tem algum significado, alguma coisa especial? Não tem nada especial até eu começar a usar, né? Que foi eu subi, né? Então, quando você sobe, te dá um número lá e já tá. Então me deram o 33, né? E eu peguei, fiquei jogando, enfim. Aí começou, né, a música do Aleluia, Glória, Glória, Aleluia, enfim, aí foi indo. E isso foi no Palmeiras, né? Marcado, no Palmeiras. Aí ficou marcado. Aí teve um amigo meu que fez uma música falando do Jardim Peri, do 33, do menino. Aí ficou marcado e eu vim para cá, como tava todos os números ocupados, eu pedi pela 33, que estava de boa, e na outra temporada ainda a 9 já tinha liberado, porém eu nem me toquei. Aí na temporada passada a 9 tá liberado, peguei. Ah, que legal, beleza. Queria saber... Vegeta aí, se tem aí da galera, né? No nosso Twitter, o Jackson Dantas, ele pergunta para o Jesus se até a paralisação do futebol ele viveu o melhor momento com a camisa do City. Jogou muito contra o Real na Champions, né? Cara, foram etapas aqui. A minha chegada aqui foi muito boa, né? Até a lesão. Depois consegui fazer alguns gols, porém não jogava igual eu cheguei aqui. Eu acho que minha melhor fase assim foi 2017, antes dessa lesão. Depois eu fui, né, tendo alguns probleminhas e óbvio que eu recuperei, vinha jogando muito bem antes da pandemia, fazendo jogos. Porém, como eu disse no começo, aqui é um pouquinho mais difícil em questão de se manter num nível alto, porque às vezes você joga fica 2 fora e não reclamando, só colocando esse ponto que às vezes passa despercebido. Felizmente para o clube aqui tem muitos jogadores que podem jogar e aqui sempre vai ser assim, sempre trocando, são poucos que são titulares absolutos. Então, cara, tô
Tomara que eu viva o meu melhor momento agora nesse restante de temporada. Boa, eu acho que a pergunta do Renan Oliveira emenda um pouco, né? Ele pergunta qual a maior dificuldade de ser treinado pelo Guardiola e qual o maior benefício também. O benefício, né? Sempre falando o benefício primeiro, o benefício é você aprender, você ganhar, porque você ganha, aprender com ele tudo, tática ali, ele ensina, gosta de passar, ensinar. E as dificuldades, cara, é isso. A principal, eu acho que é isso. Essa rotação é um pouco difícil. E curiosidade, ele continua ligando às 2h30 da manhã para você ou não? Cara, pra falar a verdade, Zico, aqui eu não tive muita essa experiência com ele, não. Até porque se ele me ligar 2h30 da manhã, eu vou atender. E aí, tudo bem? Porque eu vou estar acordado. eu sou ruim de dormir. O sono aí é difícil. Uma por causa do fuso horário, né? Agora sendo 4 horas de diferença para o Brasil, e eu converso bastante com o pessoal do Brasil. Então, se ele me ligar 2h30 da manhã, ele vai até estranhar minha voz. Tá acordado ainda? Aqui no Brasil, lógico, né? Na América do Sul, todo mundo tem o sonho da Libertadores, que é o principal. Aí na Europa, a Champions, que Guardiola é um cara doido pela Champions, né? Tá faltando ganhar. Vocês deram um passo bom no primeiro jogo, lá em Madrid, agora vão jogar em casa, mesmo deve ter sem público ainda, mas conhece bem o terreno. Ele passa para vocês essa gana dele por conquistar a Champions? Passa essa gana, às vezes até um nervosismo a mais, né? Que eu acho que foram cruciais nas últimas 2 eliminações da Champions, acho que principalmente ano passado, que a gente não classificou por causa disso, né? Tomando um gol no fim do jogo. Pé direito, levanta, olha o toque! Num jogo doido contra o Tottenham, eu puto que não tava jogando. E o segundo jogo eu acho que vai ser muito mais difícil pra gente. Eles vêm com força total, vivendo um momento muito bom. Karim Benzema! Então vai ser um jogo muito bom, cara. E, bom, espero que a gente possa jogar bem e classificar. Parabéns pela tua história, pela tua carreira. Muito obrigado, sucesso na sua carreira e se cuida. É verdade, eu tô no grupo de risco, né? Tem que cuidar, né? Não é isso não. Não é isso não, pelo amor de Deus, Zico. Não é isso tem não. que ficar em se casa cuida nesse camarada, momento fazer difícil, o quê, você, né? a Não família. Não podemos dar mole, não. Todos. Podemos dar mole. Tradição em Plano de Saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.